1980. Que ano foi esse, hein? Que tinha nessa água que essas bandas beberam há 40 anos atrás? Seguindo aí a minha série de clássicos quarentões, hoje eu vou falar do Bristill, o álbum marcante e mais importante talvez da carreira do Judas Priest. Roda a vinheta. Antes de eu começar a falar do Bristill, esse álbum maravilhoso que está completando 40 anos agora em 2020, eu vou pedir, aquele favor de sempre. Quem puder se inscrever no canal aí, ou ativar o sininho para receber as minhas atualizações, as novidades aqui do canal. E também, quem quiser me seguir lá no Instagram, tá o endereço aí também, tá? Lá no Instagram eu posto lá as novidades do canal e a gente pode trocar ideia lá também, sugestões de pauta aqui, de vídeos que a gente pode trocar ideia, não só de rock, tá? Eu gosto de falar de política, de futebol, de cinema, qualquer coisa aqui a gente pode bater aquele papo furado. Judas Priest, essa banda que eu adoro desde criança, que eu sou fã, mas esse vídeo aqui eu dedico ao meu amigo Sérgio Rato. Eu não conheço uma pessoa que adore mais o Judas Priest quanto ele. Então, Rato, esse vídeo vai para você, meu amigo, beleza? Então, o Judas ali no final dos anos 70 já tinha lançado discos ótimos, discos marcantes. Sin After Sin, Stained Class. Mas ali no Hell Bent for a Leather, o grupo já começou a flertar um lance mais comercial. Quando eu digo comercial, não é uma banda de glam metal. Talvez o Judas tenha feito algo parecido que o Scorpions também fez no final da década de 70. Eu acho que foi um jeito da banda alavancar novas audiências e com isso aumentar as vendagens do disco. E o grupo se reúne na fazenda do ex-baterista dos Beatles, o Ringo Starr. Esse mesmo sítio, essa mesma fazenda, essa propriedade, o Ringo tinha comprado do John Lennon em 1973. O Ringo estava correndo dos altos impostos britânicos que era praticado à época. Ele estava morando na França. Cada um dos 5 membros do Judas escolheu lá um cômodo da casa, né? Consta que o K.K. Downing gravou as guitarras do disco no cômodo que o John Lennon tinha lá o piano dele, que aparece numa foto da Imagine. Enfim, eles ficaram muito emocionados com isso e parece que ali surgiu lá uma aura boa que fez tudo dar certo. Os banheiros e a cozinha aí dessa casa, dessa mansão que o Ringo Starr transformou em estúdio, também foi utilizado na gravação dos discos, principalmente a bateria. Parece que eles gravaram takes da bateria, principalmente a introdução de Live After Midnight, foram gravados no banheiro, cara. Olha que doideira, como é que esses produtores, junto com a banda, viajavam e conseguiram, de fato, extrair um som muito legal. Isso a gente está falando em 1980, tudo analógico, tudo é gravado em fita. E, claro, eles tinham que usar muita criatividade, né? E o Glenn Tipton falou mesmo que quando eles chegaram lá no estúdio, eles tinham nem 40% do material já composto. Eles se sentiram, aquela atmosfera do estúdio para eles foi tão inspiradora que os outros 60% foi feito até de maneira rápida. E o estúdio, de fato, era muito bom mesmo. Junto lá com a habilidade do produtor, o disco tem uma sonoridade muito boa. Eu acho que ali a divisão, aquela linha dos anos 70 para 80, junto com a expertise dos produtores, começaram-se ali, em 1980, principalmente, a serem gravados discos muito bons em termos de qualidade de gravação. E a banda conseguiu mesmo americanizar, fazer um som mais comercial nesse disco. Eles não fizeram ali arranjos muito rebuscados, foram direto ao ponto. Vamos fazer uma comparação aqui, eles fizeram o que o AC/DC faz com muita maestria, fazia ali no fim dos anos 70, o Kiss também ali no início de carreira. Então, eles puderam fazer um som mais cru, mais direto, mas mantiveram as características do Judas. Prova disso que o primeiro single a ser lançado em abril de 1980 foi o Live After Midnight, que é aquela batida da bateria, Começa com aquela batidinha lá, bem simples, aqueles riffs
cruz, com letras assim mais adolescentes, né? A gente pode dizer assim, né? Vivendo após a meia-noite, farra. O disco tem mesmo essa pegada de, digamos assim, de mais liberdade, quebrando as leis, breaking the law. Ou seja, tem um som, digamos, mais simplista e letras adolescentes, podemos dizer assim. E eis então que no primeiro semestre de 1980 é lançado o Brit Steel, com essa capa aqui que também causou divergência lá na gravadora, que eles queriam lançar a Gillette. A primeira arte era a Gillette com esses dedos sangrando e também os dedos sendo meio que assim dilacerados, sabe? A gravadora brecou, a banda não queria que tivesse sido vetado pela gravadora e acabou que num consenso lá, um pouco para lá, um pouco para cá, foi lançado desse jeito, né? Com os dedos só em cima da Gillette, dando um ar mesmo que os dedos serão cortados, mas eles não estão aqui, de certa forma, dilacerados, né? O disco, ele começa, aqui essa versão no CD, ele começa, é a versão para mim original, né? No Spotify ela começa com a Rapid Fire. Eu vou me ater ao disco, que eu acho que sempre é o original. Ele começa com a mega sucesso também, que depois virou hino obrigatório em todos os shows do Judas Priest, que é a Breaking the Law. Tá aqui a versão aqui em CD do disco, aqui a contracapa também com a Gillette. Ele é muito parecido com o vinil, ele tinha essa arte aqui mesmo na contracapa. Hoje no Spotify a ordem é um pouco diferente da original do disco. Estava sendo lançado, né, o cartão de visitas do Brit Steel. Uma sonoridade mais comercial, menos sofisticada, mas não menos genial e certeira, né? E foi um golpe fulminante da banda para conquistar a nova década. Eles foram ali muito sagazes em ver que a sonoridade, tanto de gravação, tanto de show, estava mudando. E a gente pode dizer também que nesse disco mudou-se ali a concepção de composição da banda. Eles gravavam em dupla, né? Os compositores até então eram em dupla. Normalmente o K.K. Downing e o Rob Halford e o Glenn Tipton. E não, a partir desse disco eles começaram a gravar em trio. O Rob Halford, o Glenn Tipton e o K.K. Downing, que depois foi uma constância da carreira do Judas até ali o início dos anos 90, quando o Rob Halford saiu. Então o disco tá aqui. Hoje não tem desculpa, né? Vocês podem ir lá no Spotify da vida, lá mesmo a ordem não sendo fidedigna ao disco original, mas as músicas estão todas lá com qualidade boa, isso aqui importa. Eu acho que quem quer escutar um heavy metal de qualidade, um disco que mudou a história dos anos 80, tá aqui, o Brit Steel, um clássico quarentão que resiste e muito bem ao tempo. Para promover o disco na Inglaterra, sabe quem foi a banda de abertura do Judas nessa turnê? O Iron Maiden. O Iron Maiden ali em começo de carreira. Então você imagina quem pôde assistir um show desse nessa época, né? Iron Maiden abrindo ali com o Paul Di'Anno no auge da forma física e técnica dele, lançando o primeiro disco. Você imagina, cara? E o Rob Halford, numa entrevista mais recente, ele cita isso, né? Ele fala que eles levaram o Iron Maiden, que era uma banda expoente à época, mas não era uma banda gigante, que eles ficaram impressionados com as performances que o Iron Maiden fazia ali como banda de abertura. E isso até foi uma maneira motivacional para o Judas, que tinha que fazer um show melhor do que a banda que estava abrindo para eles, né? Para a turnê norte-americana, o Judas escalou o Def Leppard, que estava no início de carreira também, e o Scorpions, cara. Você imagina, cara? Quem viu, nossa, que deve ter sido realmente uma coisa impactante. Pessoal, então é isso. Então hoje eu falei de mais um disco que não só apenas se tornou um quarentão, mas é um clássico absoluto da música pesada, do heavy metal de todos os tempos. O Judas Priest, o Brit Steel. Me desculpe aí se minha pronúncia não está devidamente correta, se não é um inglês britânico perfeito, tá? Mas o que vale é a boa dica desse discão
imortal aqui, que foi um divisor de águas, tanto para a banda, tanto por heavy metal. Então, sempre quando eu faço aqui a minha despedida, eu peço aquele favor que quem puder e quiser se inscrever aí no canal, ativar o sininho, meu Hells Bells aí, eu vou ficar muito satisfeito e muito grato. E tá aí, ó, meu endereço no Instagram também, lá é uma forma da gente trocar ideia, saber das novidades aí, de quando eu posto um vídeo, lá no Instagram também eu comunico sempre isso, tá bom? Vou nessa, vou postando conteúdo aí, um abraço, fui!